Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá a todos que acompanham aí a Academia do Agro. Sou o Cléo João da CJ Agrícola, de Rio Verde, Goiás. Plantabilidade, definiram poucas palavras, né? Fazer um bom plantio, colocar a semente no solo, com uma distribuição boa. Vamos exemplificar. 15 sementes por metro de semente de soja. Essas 15 sementes num metro linear, bem distribuídas, sem espaço, vamos dizer assim, tem a cada 8 centímetros tem uma semente. Vamos falar assim, com qualidade, seria a colocação da semente no solo, com uma boa qualidade, né? Retirando, não deixando resíduos culturais e nem ar dentro desse suco. Então, assim, é uma boa distribuição para que todas aquelas sementes que foram colocadas ali naquele metro linear germinem, né? Às vezes o produtor diz, não, eu comprei uma semente baixa germinação e deu problema na minha semente. Muitos dos casos, ele não fez uma boa plantabilidade. Plantou fundo, plantou raso, plantou com ar dentro do suco, com palha envelopada. Então, assim, muitos dos casos é isso aí. E ele condena, às vezes, aquela semente que ele comprou lá na empresa tal, né? A gente já viu muito isso. Então, plantabilidade. Fazer um bom plantio com qualidade. Bom, importância da plantabilidade. A gente, assim, falar também rapidamente a evolução as máquinas agrícolas. Vamos voltar a 3 décadas do passado. Quando começou o plantio direto, os produtores não tinham plantadeiras adequadas para o plantio direto, se fazia adaptações do corte da palha, pegava peça de uma máquina, de outra, e assim começou a aparecer depois no mercado máquinas adaptadas para o plantio direto. Demorou um pouco. A indústria sempre vem atrasada um pouco. A indústria de máquinas agrícolas, principalmente plantadeira, ela fica vendo que deu certo, então ela fica copiando algumas coisas do produtor rural que estão dando certo, né? Então, assim, a plantabilidade, vamos voltar um pouquinho. Quando a gente pega uma plantadeira, vamos falar com, assim, até marcas de plantadeiras, vamos falar assim, hoje nós temos no mercado, temos a John Deere, temos a Stara, essa plantadeira Momento, que é da GCO, né? Uma plantadeira que veio para o mercado há uns 4 anos atrás. Nós temos a Tatu, Jumil, Vence Tudo, Acum, entre outras, mas essas principais marcas no mercado. E a gente tem avaliado uma plantadeira. Quais as plantadeiras que vêm com tecnologia, se o produtor está usando essa tecnologia, se ele está fazendo um plantio com qualidade. E a gente tem visto que muitos dos produtores, e o desconhecimento do produtor, dos técnicos, das próprias empresas que estão vendendo essas máquinas na parte agronômica. É um caso assim, o que a gente tem visto? Se for hoje numa fábrica de máquinas agrícolas, principalmente que fabricam plantadeira, que nós estamos falando de plantadeira, senão você vai ver muito engenheiro mecatrônico, muito engenheiro mecânico, muitos chip, muito chicotinho, muito GPS. E quando você olha lá na parte agronômica, naquilo que ataca o solo lá embaixo, lá no disco de corte, lá no disco da desencontrado do adubo, ou na botinha, ou na semente, a tecnologia é a mesma de 30 anos atrás. Então, eu digo assim, agronomicamente,
a evolução foi muito baixa, agronomicamente. Então, assim, se evoluiu muito acima do solo. Quando aquilo que entra no solo, a evolução foi muito baixa, mas muito baixa mesmo. Então, assim, hoje a gente está vendo e tem que adaptar. Às vezes, eu vou nas fazendas, a gente até proporciona alguns cursos, assim, como fazer, né, essa parte agronômica funcionar. Tudo bem, muito bonito, plantadeiras de 60 linhas, né, com GPS, né, assim, fazendo desligamento linha a linha, ou seja, tá até plantando sem o piloto. Isso evoluiu muito, essa parte mecatrônica e mecânica da plantadeira e das máquinas em geral evoluíram muito, mas a agronômica parece que não. Então a gente tem visto que está fazendo uma diferença grande fazer esse plantio com qualidade. A gente está quase que ganhando de entre 10% e 15% na produtividade com plantio com qualidade. Isso representa de 5 a 10 sacos por hectare. Isso é muita coisa, é um valor muito alto, né? O que a gente tem visto também? Muita informação, muita tecnologia, não é informação, tecnologia embarcada na plantadeira e sendo pouco usada. Até em função da própria empresa que vendeu, não sabe entregar, fazer essa entrega dele. Isso eu vi muito no campo. Muito falha, a entrega técnica falha, na parte agronômica, né? Vamos deixar bem claro, na parte agronômica. Por isso que eu quero separar as coisas, né? Então, assim, o que o produtor hoje diz, mas o que é uma pergunta que me fazem todos os dias, viu? O que é importante? Velocidade de plantio, eu uso a 6 km por hora. Não, eu nem estou mais falando de velocidade. Hoje o produtor já entendeu o seu recado, não se pode plantar entre 6 e 7 km por hora, tem plantadeiras que até as mais modernas, né? Pode se plantar com uma velocidade um pouco maior. Não é isso que eu quero falar. Eu quero assim, começando lá na frente de vento. Disco de corte da palha. Tamanho dele, entre 20 e 22 polegadas. Liso. Com fio nele, amolado. O que faz isso? Por que o disco de corte eu vejo que é o mais importante? Por que ele vem na frente da plantadeira? Que é um item muito importante. Ele vem abrindo o caminho para a colocação do adubo e da semente. Então, assim, disco grande, entre 20 e 22 polegadas, fazendo o corte da palha, que a cada ano nós estamos produzindo mais safrinha, mais milho, e vai fazendo uma camada de palha muito grande. E esse disco tem que cortar essa camada de palha. Tem muitos casos, gente, que esse ano que a produção de milho safrinha foi baixa, então diminuiu a palhada. Diminuiu a palhada, não tem uma palhada muito grande. Mas tem casos de um ano de produção boa de milho, dá uma palhada aí entre 10 e 15 centímetros às vezes, palhada de cana. Então tem que ter um corte para colocação da semente dentro do solo e se coberto. Então disco do corte com uma pressão boa, entre 20 e 22 polegadas, e fazendo o corte da palhada sem envelopá-la. O que é envelopamento da palha? Às vezes ele está com um disco pequeno, dentado, já com muitos anos de uso, e essa palha vem mascando para dentro do suco ali dentro. Isso é um problema muito sério, né? A lelopatia dá um problema assim no ditado, fermentação daquela palha, e ali não vai ter uma semente, uma planta com um bom vigor. Ou seja, é palha junto com a semente. Esse que é um grande problema. Então tem que ter um corte muito bom, né? E voltando para trás, nós temos os dosadores de semente, que são as plantadeiras pneumáticas. No mercado nós temos as mecânicas e as pneumáticas. O que é pneumática? São plantadeiras a ar. E as mecânicas são com os discos tradicionais. Hoje a gente diz assim, tem que ser pneumática. Não, tudo bem, é uma evolução das plantadeiras pneumáticas a ar, claro. Mas uma plantadeira simples, bem reguladinha, com disco tradicional, planta-se bem também, né? Então, assim, hoje nós temos essas plantadeiras pneumáticas, esses dosadores de semente, o Precision Plant, tem outras marcas nacionais, o Precision Plant é uma marca americana, né? Quem é proprietário desse dosador é a GCO, que hoje tu compra uma plantadeira, tu pode comprar em qualquer marca pedindo no dosador de semente o Precision Plant, né? Que é um dosador talvez o mais moderno e
que faz um bom plantio, vamos falar assim. Tem outras marcas também, né? Mas estou falando do Precision Plant, porque é muito conhecido e ele tem em todo o mundo, né? Vamos falar assim. E aí depois nós temos os discos compactadores da semente, que fazem a pressão da semente para retirada do ar do suco, que é os 2 disquinhos lá atrás, com uma boa pressão e numa angulação correta. Então a gente está falando em poucas coisas, 3, 4 coisas na plantabilidade, coisa que eu nem falei em velocidade de plantio. Então, assim, uma boa colocação dentro do suco, do solo ali, né? Fazendo com que esse solo não tenha palha e nem ar dentro. Então, assim, lógico, tem que usar os discos corretos para aquela peneira que está se plantando, for soja, for milho, for feijão, enfim, né? Sempre ajustado ali. Se está usando uma plantadeira pneumática, também saber identificar os erros. Às vezes, o que a gente vê? Com a plantadeira a ar, corre esse ar dentro das tubulações. Tem muita tubulação que está furada, está vazando ar, não está indo quantidade de ar para aquele dosador. Tem linhas que está indo mais ar, outras menos ar. Então, tudo isso influencia na distribuição da semente. E também nas falhas. No ano passado, a gente fez um trabalho aqui e a gente observou o seguinte, a gente até... a cada metro linear, uma falha de 30 centímetros sem semente. Um metro linear, tendo uma falha de 30 centímetros sem semente. Uhum. Chegou a 20 sacos por hectare a menos. Então, coisa, isso é teste de campo. Então, assim, cuidar das falhas, ter uma distribuição boa, retirada do ar do suco, retirada da palha, o corte da palha. Então, são coisas simples, fundamentais para ter uma boa produção. É um feijão com arroz bem temperadinho, né? E aí vai a produtividade, que é aquilo que nós almejamos, ela vai vir. Capricho e um feijão com arroz bem feitinho. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.